tarde a todos. Obrigado aqui, é um prazer. Obrigado a toda a organização do evento. A ideia nossa aqui é um bate-papo, tá, gente? Então, quero menos palestra, mais a gente interagir. Vou trazer um pouco para vocês o que a gente está vivendo aí, sei lá, 20 anos, 23 anos, coisas que hoje cada vez mais estão mais próximas da gente, mas eu brinco, é como se fosse um tsunami. Tem gente que já viu a onda, tem gente que está surfando de prancha, tem gente que está na dúvida se veio, tem outro que está surfando de lancha. Cada um está num jeito. E a ideia aqui é a gente mostrar um pouco do que está vindo. Apesar de a gente mostrar muito a relação de marcas por pessoas, vocês vão ver que o mundo conversacional é muito mais do que só o nosso WhatsApp, né? Então, eu estava mandando para o Estevão, lançou um hardware agora de celular, que a interface dele é conversacional. Em vez de você falar, clicar, achar o app do Google Maps, digitar, achar o estabelecimento, você vai falar, por favor, fazer a rota para o restaurante tal. Ele vai rodar a roda no Maps. Então, o mundo é conversacional, em todos os sentidos, e é disso que a gente vai falar. Vou falar rapidamente quem que sou eu, quem que é a Blip, tá? Então, hoje eu cuido do nosso ecossistema, né? A gente fala dos aliados e parceiros aliados, são todas as grandes Big Techs, como Google, Meta, Apple, Microsoft, e parceiros são nossos parceiros que ajudam a construir todo esse ecossistema, ajudando a gente a levar as melhores soluções para os nossos clientes, porque a gente não existe plataforma que seja ligar na tomada e sair voando, né? Todo mundo precisa de alguém que saiba operar ela muito bem. Então, acho que aqui vai o primeiro insight de vocês. Qualquer coisa que estiverem fazendo para frente, tentem descobrir por trás qual que é a metodologia de uso dela. Isso vai fazer vocês tirarem realmente todo o potencial do produto que estiverem comprando, estiverem vendendo e para ir para frente. Então, um pouquinho, só quem que é a Blip, tá? A Blip é uma empresa brasileira, a gente recebeu já 170 milhões de dólares de investimento de um fundo de private equity, são aproximadamente 1.500 colaboradores, uma empresa brasileira, a gente fica com pesado os slides todo em inglês, que cada vez mais a gente está num momento de internacionalização, está sendo um desafio, e para a gente é com muito orgulho, se a gente tivesse nascido em qualquer lugar que não fosse no Brasil, essa empresa não existia, porque o uso do brasileiro para experiências conversacionais é muito acima da média em qualquer lugar do mundo. Lógico, estou tirando China, tá? Por causa do chat, mas também lá tem algumas exceções que nem sempre a gente consegue entender o que está acontecendo. Então, é um mercado extremamente poderoso. E esse mercado é para todo tipo de empresa, tá, gente? Apesar de a gente ter 50% de market share das 500 maiores, também pequenas, e não são tão pequenininhas assim as pequenas nossas. Tá? Ou seja, a gente entende que todas as empresas vão passar por esse movimento. E qual que é esse momento? Esse momento são de 3 grandes ondas que estão acontecendo. Primeiro, a mudança da forma de comunicação. Tá? Isso é notável. Basta ver o nosso dia a dia, o quanto a gente manda de mensagens, a gente conversa com todo mundo numa velocidade muito maior do que era do e-mail, né? Eu brinco, o e-mail virou cartório, né? Você só manda e-mail para alguém, copiando todo mundo, fala, nós combinamos isso, hein? Se der algum problema, está escrito no e-mail. Então, eu falo, o cartório morreu, galera, não conversa comigo por e-mail que não vai funcionar. O outro lado é a inteligência artificial, que todos já estão sabendo bastante, e um outro que se fala muito pouco, mas ele é mais antigo e muito forte, que é a economia da API, né? API Economy. Então, a primeira coisa imaginem se você pudesse conversar com uma marca, sei lá, tá, desde roupa, comida, carro, ou qualquer coisa, como se fosse conversando com um amigo seu dentro do WhatsApp. E isso que partiu toda a nossa inspiração, que a gente viu que existiam conversas, e as conversas são poderosas. Porque quando você traz uma interface, por exemplo, de um app, de um site, imagina que você baixou um site de qualquer empresa, e você quer a segunda via de um boleto, por exemplo, e não existe aquele botão. E aí? O cara que desenvolveu vai ter que tentar descobrir que você queria aquele botão. Numa interface conversacional vai estar escrito, me dá o boleto. E não vale você mandar ele baixar o app. Você tem que entregar o boleto para ele no lugar onde clicar. Então, isso que surgiu toda a nossa inspiração da empresa. E ela vem, se você pegar na linha do tempo, como é que era o processo digital das empresas? Primeiro precisava de um site, né? Mas se você pensar até antes, era um ponto físico, né? Precisava de um ponto físico, um telefone, um e-mail, depois veio o site, depois vieram a parte toda de mobile, né? De mobilidade com os smartphones, e hoje a gente fala que é a era dos apps conversacionais, que realmente é baseado em AI como principal ponto. E ele tem 2 vetores muito grandes, né? A abertura da API do WhatsApp e toda a parte de GenAI, que cada vez está ficando com custos e muito mais acessível que antes já existiam, mas era praticamente proibitivo utilizar, né? E essas plataformas digitais, que é uma das ondas, elas são absurdas.
Todos vocês conhecem todos esses produtos. Não é novidade, mas talvez vocês nunca pararam para olhar o tamanho dos números. São números estratosféricos. Usuários mensais ali dentro. Então, a gente, como consumidor, escolheu usar esses canais. E tem um motivo, né? Se eu brincar com cada um de vocês aqui, quem fica feliz em ligar para o call center ou receber uma ligação de um televendas? Provavelmente ninguém, né? Se eu perguntar quantas ligações fizeram hoje, provavelmente vocês fizeram nenhuma, ou se fez uma ou outra porque não conseguiu resolver por mensagem, né? E esse é o nosso mundo, dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, e por que não dos devices da nossa casa, tá? Só que mundo conversacional é muito mais do small talk. Tipo, e aí? O clima está quente, está frio? Qual time de futebol? Não é isso. Ninguém quer conversar com uma marca para saber o que ela gosta. Você está ali para resolver um problema. Então, a primeira coisa é, me atende do jeito que eu sou. E hoje, qual é o grande desafio? O CRM não sabe quem você é. Isso é notório, né? Quantas empresas você vai e compra o mesmo produto recorrentemente, ele não sabe. Só quando você tem dentro de um WhatsApp, a gente brinca que o WhatsApp não tem manual, né? A vovó, qualquer um pode usar o WhatsApp. E se eu pegar a nossa thread, desde o primeiro dia que eu conversei com o Estevão, está toda lá. Tem uma thread infinita. Tudo que a gente falou, a gente trocou, está escrito lá. Em nenhum CRM isso está em nenhum outro sistema. Aqui já começa uma quebra grande de paradigma, né? Então a gente consegue ter uma conversa personalizada. O outro ponto, eu converso com o Estevão no canal que ele escolheu conversar comigo. E eu não forço ele baixar um app, entrar na fila do televendas, ir no cartório, mandar um e-mail para mim e por aí vai. O outro, a gente quer que tenha ação, né? Eu não quero ligar para uma empresa e falar assim, me entende aí, pelo amor de Deus, o seu AI para me entender. Não, eu quero o meu boleto, eu quero agendar uma consulta, eu quero fazer algo. Então, essa ação em fazer algo não basta só entender. O GenAI vai te ajudar a entender, mas nem sempre ele vai te ajudar a resolver. E a gente, como cliente, quer o quê? Resolver e entender. Resolver. Então, isso muda totalmente uma arquitetura, por isso volta diversas integrações com mais diversos sistemas, CRM, ERP, IoT, por exemplo, qualquer outro. A outra coisa que muda muito o comportamento é um sistema assíncrono. Então, hoje, a gente é multitask, né? Então, eu brinco, quando você ligava no call center, apesar de você ter 2 orelhas, você só fala com uma pessoa por vez, né? Só que se eu pegar o WhatsApp de vocês, tem pelo menos umas 5, 7 conversas simultâneas acontecendo no seu ritmo. E é esse o poder que a gente enxerga. O poder do ritmo das pessoas. O poder voltou de novo para a ponta das pessoas. Não é mais a marca que fala, eu quero falar desse jeito, naquele canal, e da forma que eu escolhi. Não, o cliente está liderando. Então, essa é uma mudança muito grande, né? Então, não liga para o call center, não, que isso é custo. Aqui não existe mais isso. Ligue e fale o que você quer e eu vou te atender. O outro lado, que existe muito também, é de múltiplos contatos, né? Isso aqui é uma coisa, um paradigma muito grande do omnichannel, né? Todo mundo quer achar que o cliente fica pulando de canal para canal. Isso é a maior mentira que contaram na história. Ninguém quer pular de canal. Pulou o canal porque o canal não resolveu o problema. É isso, gente. Se eu já entrei, já gastei meu tempo naquele canal, porque eu quero ir para o outro canal? Eu escolhi o canal. Isso é um paradigma muito grande, que continua muita empresa vendendo essa tese do omnichannel. Ela é furada, ela não existe. Então, o que acontecia como marca, né? Então, primeiro lado, na primeira onda do mobile, se eu queria fazer marketing, eu precisava sempre falar com Google e Meta. Se eu queria falar vendas, os grandes e-commerce e por aí vai. Atendimento, usar e-mail ou ligação. E tudo fragmentado, né? Cada um sistema, cada um uma forma. Só que quando a gente vai para o modelo da arquitetura AI First, já muda a perspectiva. Eu estou usando um único canal, um único ponto de contato, e ele entrega a conversa, e não pelo sistema. Inverteu a ordem. A interface com o cliente não é o e-commerce, e sim um contato. Essa mudança, no primeiro momento, pode parecer estranha, mas ela é tão forte que ela está rompendo indústrias muito grandes, com indústria de e-commerce, indústria de atendimento e por aí vai. Então, a gente brinca que as empresas não querem estar onde a gente está, que é nos canais de mensagens. Elas querem, na verdade, precisam correr. Correr para conseguir responder à demanda dos clientes de personalização, de integração, de resolutividade. Isso muda completamente o jogo. Então, essa aqui é a primeira mensagem que eu queria deixar para vocês. O WhatsApp não é um canal de mensagem, é um novo sistema operacional. É um sistema operacional que é baseado em conversa. E isso muda completamente o jogo da agora para frente.
Então, nós passamos toda a parte física, né, que a gente conversou, foi para o digital, depois vieram todas as outras ondas, né, que a gente conversou bastante, até chegar o AI agora entregar uma conversa de 1 para 1. Mas não só entregar a conversa, mas sim resolver o problema. E esse que é o desafio. Por que tudo isso? Porque não tem mais dúvida, a experiência do cliente é rei. Quem não entendeu isso vai continuar perdendo cliente ou vai começar a continuar falando que a solução é cara, eu quero preço. Quantos de nós já pagaríamos por uma empresa que entregasse a solução no nível de qualidade que a gente quer? A gente pagaria mais, provavelmente. Então, não tem mais. Se você pegar hoje telecom, pega as 5, 7, 10 telecoms do mundo, cara, é a mesma coisa, é pacote dado. E o que você fica bravo todo dia? Quando o negócio cai, o cara não te atende. Não é nem porque não caiu, é porque não te atendeu. Então, a experiência do cliente é o que faz voltar. Isso não tem mais dúvida, né? 86% das pessoas, dos compradores, falam, né, que querem experiência melhor. Então, é notório. E essa experiência é uma segunda quebra de paradigma. Eu contratei uma empresa de venda. Deixou atendimento para o pessoal do call center. Gente, o cliente é único. O cara que está falando com você no WhatsApp, tanto faz se você está feito uma automação para atender ou para vender. Ele quer resolver o problema. De novo, mudou a perspectiva. Não é a marca. Então faz o seguinte, esse número é só para atender. Liga lá para o pessoal de vendas que eles vão resolver. Não, mas eu estou falando com a marca. Resolve para mim o problema. Então, começa a não mais olhar um funil, e sim uma ampulheta. De novo, a experiência do cliente. Então, primeira dica, se as empresas não estão pensando como uma ampulheta, já passou da hora de começar a mudar isso. E pensa se na sua interface em que o cliente escolheu, você consegue tratar a jornada completa. E aqui tem vários indicadores, assim, gritante, né, a melhoria de performance. Então, se você pegar tudo que a gente falou até agora, o que ficou claro e no nosso dia a dia a gente sente? Que mudanças são inevitáveis, elas vão acontecer. O que a gente precisa ser bom não é para onde que está mudando, e sim em como a gente gerencia a mudança. Essa é uma outra grande chave que eu queria deixar para vocês. Como é que vocês estão gerenciando as mudanças no dia a dia? E é isso que a gente vai conseguir habilidade. Então, uma habilidade, né, que a gente pode até explorar na parte de educação é como eu consigo evoluir. O ponto todo é esse o desafio. Nem sempre é velocidade, mas sim evoluir. E outro conceito junto, e esse conceito eu acho muito legal, a gente chama de software mindset. Quem lembra desses dois devices? A Nokia, que era um telefonezinho fechado, duro, que no máximo você podia baixar o joguinho da cobrinha e ficava feliz. Agora eu pego um outro device que ele é extremamente flexível, que eu atualizo ele do jeito que eu quiser, ele muda, tem updates. Então, por quê? Porque tem um feedback da experiência do cliente. Qual é a diferença do Uber, do Airbnb? Você sai, você deu uma nota. Do hotel que vocês passaram, quanto tempo demora para você responder uma pesquisa de NPS? Se você receber por e-mail, que é cartório, tá? De novo. Você vai responder, daqui a 3, 4 dias vai chegar para uma pessoa que olhou, não, você saiu do Uber, é online. Isso muda a experiência. É o software mindset, ou seja, essa visão de estar sempre mudando conforme o feedback do cliente. Isso muda o jogo. Tá? E esse é outro feedback que eu queria passar para vocês. Esse processo de short feedback loop, de aprender com o cliente e passar a evoluir, isso aqui não é um sprint. Isso aqui não é um sprint de corri 50 metros, acabou. Isso aqui é uma ultramaratona. Então, a outra palavra do jogo é persistência nesse processo, de entender o que está acontecendo com o cliente e voltando. E aí volta toda a parte de dados. O que seus devices de hardware da ponta, seja um contato inteligente dentro do WhatsApp, seja qualquer operação, você está conseguindo coletar os feedbacks e voltar aprendendo. Esse processo hoje está quebrado. Por isso que muitas vezes as empresas falam, precisa ter os dados, acesso aos dados. Mas os dados, qual que é o ponto? É que você usar ele para poder melhorar a próxima versão. Se eu não estou entendendo o que o meu cliente está falando e conseguindo voltar, quebrou a experiência. E é muito engraçado que esse processo, quando você roda com AI, você consegue rodar ele muito mais rápido. Esse é outro insight. E a gente fez algumas análises de alguns clientes que conseguiam rodar com essa metodologia e atendendo os dados e evoluindo, ele cresce em termos de resultado de negócio muito mais rápido que os outros. Isso vale para a nossa empresa. Como é que a gente coleta os feedbacks no processo, na interação com o cliente, e consegue voltar e melhorar de forma contínua. Então, se alguém tinha uma dúvida, né, se AI era o caminho, acho que não tem mais dúvida. Né? A gente realmente está nessa onda que tem utilizado por muitas coisas.
Só que muitas vezes a gente só olha um pedaço, né, dessa história. A gente usa o ChatGPT e criar uma imagem bonita, um vídeo bonito. Isso realmente é super importante. Mas vai mudar a base de toda a transformação de qualquer empresa, que é o quê? A comunicação. Comunicação é o que muda totalmente a forma de você relacionar com seus clientes, para dentro ou para fora. E essa comunicação volta de novo no mundo de conversa. É saber escutar, saber reagir. E a AI, com o GenAI, está potencializando isso numa escala muito maior que a gente não esperava. Tá? Então, no final do dia, a gente vai ver que não vai ser uma questão de uma empresa, vão ser todas as empresas, da pequena à grande, vai ter um sistema conversacional baseado em AI que vai ajudar os seus clientes a serem atendidos, ajudar a comprar, a engajar, de uma forma altamente personalizada. Isso não é fantasia, isso está acontecendo, e com muito orgulho, sendo bem sincero, o Brasil está liderando esse processo. Eu sou responsável por essa relação com a Meta, e a gente já escutou isso algumas vezes na boca de vice-presidentes globais, falando, cara, e por que eu estou falando isso? Não para puxar agora a sardinha para brincar, mas de um pouco de orgulho com o brasileiro. Né? A gente às vezes fala assim, pô, o Brasil, mas, cara, o que a gente está fazendo aqui é muito à frente de muita empresa grande no mundo inteiro que não consegue nem entender o que está acontecendo. Outro ponto, né? A gente fala muito de ChatGPT, mas é um set enorme, né, de soluções de GenAI. Então, toda hora que eu converso com uma empresa, eu falo, o que você tem de mais valioso? Os seus colaboradores, os seus clientes e a sua base de conhecimento. Se você amanhã não é o ChatGPT, a ferramenta XYZ, como é que você leva todos os seus treinamentos para um lugar para o outro? Então, ter portabilidade e o domínio da sua base de conhecimento vai ser algo extremamente poderoso agora para frente. Aqui é só para ilustrar um pouco do que a gente está falando, né? A gente usa 3 soluções, uma dentro do Desk, que é a interface do vendedor ou do atendente. Então, você pode ter um copiloto. Isso aqui é tão interessante que você fala, pô, filho, é simples, mas se algum de vocês já trabalhou com call center, qual que é o tamanho de rotatividade do atendente em call center? Seja de televendas ou de atendimento? 70%, às vezes chega a ser 100% no ano. Quanto que custou para recrutar, treinar e por cara ainda te dar uma resposta errada? É absurdo esse custo. Eu não sei se você sabe, mas hoje um grande banco ou telecom chegam a gastar de 1 a 3 bilhões de reais por ano com atendimento ao consumidor. 3 bilhões. Sabe quem está pagando a conta? A gente mesmo. Porque alguém vai pagar a margem dessa ineficiência. Então, quando a gente coloca um copilot e coloca sugerindo para aquele atendente, o vendedor, fala assim, olha, com base no seu manual de treinamento, essa é a melhor resposta que você deveria dar. A gente rodou isso com vários grupos de controle, com vendedores e atendentes, né? De muita performance, de média e baixa. O que a gente fez, basicamente, foi subir todo mundo para o nível quase próximo do cara de alta performance. E se a gente pegar uma curva normal, alta performance é 25, 20, 18% de performance. Basicamente, a gente quase triplicou a produtividade daquele time, só o fato de ter um copilot do lado. É muito forte. E lógico que o futuro seria um autopilot, né? Ou seja, você tem uma base de conhecimento, porque eu precisei cair para um humano, não deixou um robô, um GenAI ainda responder. Tá? Isso aqui é um caso real do Banco Pan. Ele aumentou em quase 120% de conversão nas vendas. E esse é outro caso muito interessante do iFood, que era exatamente usando o GenAI para gerar catálogos personalizados para os estabelecimentos que queriam entrar no iFood e não tinham um catálogo. Então, ele falava os elementos, gerava um catálogo, ele aprovava, e com isso ele continuava seguindo o processo do iFood. Um outro exemplo, de novo, aí, com muito orgulho, saiu no New York Times, foi o primeiro caso de um jornal americano. Lembra que a gente falou da onda do tsunami? Os Estados Unidos está começando a acordar para essa onda. Ou seja, de uma montadora que falou para a gente que 30% a 40% das vendas vem através de um canal como o WhatsApp. Gente, isso é muito grande. Ou seja, se alguém não acordou para isso, vai acordar rápido. Ou vocês, ou seus concorrentes, ou quem estiver entrando. Tá? Então, é muito poderoso. E agora isso não só dentro da conversa, mas na geração do lead, do marketing. O que acontece quando você gera um lead? Você depois não consegue conectar com ele, né? Ele não responde o e-mail porque virou cartório. Não atende a ligação porque virou spam. SMS, não vou nem falar. Agora, se você pudesse chegar da mídia e jogasse direto no WhatsApp, e você ainda tem o número dele, em que você pode entender o que ele está querendo para poder comprar, como é que você ajuda ele a comprar.
porque vender é muito mais sobre comprar do que vender, né? Então, você pode trazer um processo extremamente rico. Esse é um outro exemplo que eu quero mostrar aqui, que acho que deixei ele por último, porque eu acho que é o caso que, perto da audiência nossa de IoT, é o mais brilhante. Esse aqui é um manual de um carro, da Jeep. E quem é que já leu o manual de carro? Provavelmente ninguém, né? Falou, tem aqui uma lâmpada mágica aqui no meu painel, não sei o que é, né? Será que vai sair um Aladdin? E é muito interessante, usando ele de GenAI junto, né, no caso aqui junto com o WhatsApp, ele chegou ao ponto de extrapolar não só a resposta, mas a inferência. Então, por exemplo, estou em São Paulo, quero ir para o PH. Preciso abastecer meu carro? Qual calibragem do pneu eu devo colocar? E ele fala, não, você vai com o carro cheio ou carro vazio? Você foi conversando e ele foi te dando a resposta. Com base no manual e a nossa experiência, você vai ter que parar perto do lugar tal para abastecer. Porque a sua autonomia do seu carro, versus o carro vai estar cheio, para ali. Cara, isso muda. Qual o cliente de vocês parado para ler o manual e fala, pô, o cara fez o negócio errado, ele não leu no manual. Será que ele tem que ler o manual? Ou ele não pode conversar com a máquina e falar como é que eu tenho que reagir, ou como é que eu tenho que fazer para configurar o equipamento que for? Né? Então, é muito forte. Então, no final do dia é isso. Tudo é sobre o poder da conversa. A conversa é a nova interface, seja de pessoas, marcas ou devices. Tá? E, por último, eu queria deixar essa última frase aqui, que para mim ela é bem impactante, porque eu vivo isso no dia a dia. Quais são os ecossistemas que vocês estão inclusos? Vocês estão dentro de vários ecossistemas, de hardware, de software, de API e vários outros. Então, o valor, né, de qualquer empresa é quando ela consegue exceder o valor que ela gera para o ecossistema. Então, por exemplo, hoje a gente está chegando próximo de 1:4. A cada R$1 ou dólar que eu faço, o ecossistema está gerando mais 4, está recebendo 4. E aí você começa a ter toda uma máquina muito maior, muito mais poderosa, porque você passa dos seus recursos diretos, né? Se você consegue gerar mais dinheiro para quem está ao seu redor do que para você, você acaba virando um centro gravitacional. Cada vez vai querer mais gente participar, com isso mais gente, maior, e a gente, quem sabe, chegar como a Microsoft hoje, que é de 1:10 ou 1:12 em alguns momentos. Muito grande, tá? Então, esse é o nosso slogan. Eu fiz aqui, tomei a liberdade poética em falar que o mundo mudou, as pessoas mudaram. Com o Blip e o nosso ecossistema, a gente consegue chegar no ritmo que as empresas precisam, que as marcas desejam. E a gente, como consumidor, com certeza. Tá bom? É o que eu preparei, não sei se eu estourei um pouquinho o tempo, mas... Não? Tem mais? Então tá bom, vamos lá. Vamos aproveitar aí, perguntas e respostas, então.